Catecismo da Igreja Católica. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Deus aproxima-se de nós, seres humanos. Por que teve Deus de se revelar? Para sabermos como Ele é? O ser humano pode descobrir pela razão que Deus existe, mas não como Deus é realmente. Portanto, como Deus gosta de ser reconhecido, revelou-se. Deus teve de se revelar a nós. Ele fê-lo por amor. Tal como no amor humano só se pode conhecer algo de uma pessoa amada quando ela nos abre o seu coração, também só conhecemos os mais íntimos pensamentos de Deus porque Ele, eterno e misterioso, se abriu a nós por amor. Desde a criação, passando pelos patriarcas e pelos profetas, até a definitiva revelação no seu Filho Jesus Cristo, Deus comunicou continuamente com a humanidade. Em Jesus, Ele verteu-nos o coração e tornou-nos claro o seu ser mais íntimo. Como se revela Deus no Antigo Testamento? Deus mostra-se no Antigo Testamento como aquele que criou o mundo por amor e permanece fiel ao ser humano, mesmo que este pelo pecado o renegue. Deus deixa-se experimentar na história. Com Noé, faz uma aliança para salvar todos os seres vivos. Chama Abraão para fazer dele o pai de um grande número de nações, e nele abençoar todas as nações da terra. O povo de Israel, descendente de Abraão, torna-se sua especial propriedade. A Moisés apresenta-se nominalmente. O seu nome misterioso, muitas vezes pronunciado como Yahvé, significa Eu sou aquele que sou. Ele liberta Israel da escravidão no Egito, faz uma aliança no Sinai e, através de Moisés, entrega-lhe a lei. Repetidas vezes, Deus envia profetas ao seu povo para o chamar à conversão e à renovação da aliança. Os profetas anunciam que Deus fará uma nova e eterna aliança, que realizará uma radical renovação e uma definitiva redenção. Esta aliança estará aberta a toda a humanidade. O que nos mostra Deus quando nos envia o seu Filho? Em Jesus Cristo, Deus mostra-nos toda a profundidade do seu misericordioso amor. Através de Jesus Cristo, torna-se visível o Deus invisível. Ele torna-se como nós. Isto mostra-nos até que ponto vai o amor de Deus. Ele carrega todo o nosso peso. Ele percorre conosco todos os caminhos. Ele vive a nossa solidão, o nosso sofrimento, o nosso medo da morte. Ele apresenta-se onde não podemos avançar, para nos abrir a porta para a vida. Ficou tudo dito com Jesus Cristo ou prosseguirá a revelação depois dele? Em Jesus Cristo foi o próprio Deus que veio ao mundo. Ele é a última palavra de Deus. Ouvindo, toda pessoa humana em todos os tempos pode saber quem é Deus e o que é necessário para a sua salvação. No Evangelho de Jesus Cristo está perfeita e completamente disponível a revelação de Deus. Para que ela nos seja clara, o Espírito Santo introduz-nos na verdade cada vez mais profundamente. A luz de Deus penetra na vida de algumas pessoas de um modo tão forte que elas veem o céu aberto. Foi assim que surgiram os grandes lugares de peregrinação, como Guadalupe no México, Lourdes na França e Fátima em Portugal. As revelações privadas dos videntes não podem aperfeiçoar o Evangelho de Jesus Cristo. Embora não sejam universalmente vinculativas, podem ajudar-nos a entendê-lo melhor, desde que a sua verdade seja examinada pela Igreja. Por que transmitimos a fé? Transmitimos a fé porque Jesus ordenou-nos: Ide e fazei discípulos de todas as nações.
Nenhum cristão autêntico deixa a transmissão da fé apenas aos cuidados dos especialistas, catequistas, párocos, missionários. Somos cristãos para os outros. Isso significa que cada cristão autêntico deseja que Deus chegue também aos outros. Ele diz para si: o Senhor precisa de mim. Sou batizado, confirmado e responsável para que as pessoas à minha volta façam a experiência de Deus e cheguem ao conhecimento da verdade. Madre Teresa utilizou uma boa metáfora. É frequente observar fios elétricos ao longo da estrada. Se a corrente não passa por eles, não há luz. O fio é o que somos, tu e eu. A corrente elétrica é Deus. Temos o poder de a deixar passar através de nós e assim fornecer ao mundo a luz, que é Jesus, ou de recusarmos que ele se sirva de nós, permitindo com isso que a escuridão se alastre. Como sabemos o que pertence à verdadeira fé? Encontramos a verdadeira fé na Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja. O Novo Testamento surgiu da fé da Igreja. Escritura e tradição pertencem-se mutuamente. A transmissão da fé não ocorre primordialmente através dos textos. Santo Hilário, bispo da Igreja Antiga, dizia: a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja mais do que em pergaminho. Já os discípulos e os apóstolos tiveram a experiência da vida nova através da comunhão viva com Jesus. A jovem igreja convidou outras pessoas a esta comunhão, que continuou de outra maneira após a ressurreição. Os primeiros cristãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Eles eram unidos entre si, mas tinham espaço para os outros. É isto que constitui a fé até hoje. Os cristãos convidam outras pessoas para descobrirem a comunhão com Deus, a qual desde os tempos dos apóstolos se manteve genuína na Igreja Católica. Na beira do rio, pode vir a seca, ela não puxará, pois suas raízes estão perto da água. Mesmo no calor do sol, ela dará frutos. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Aonde posso ir, longe do teu Espírito? Aonde posso ir, longe do teu olhar? Se subir até os céus, ali estarás. Se descer à região dos mortos, lá estarás também. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Invoca-me nos dias de tribulação, e eu te livrarei e me darás glória. Não temas diante desta multidão, porque a guerra não pertence a ti, mas a mim.
Invoca-me nos dias de tribulação, e eu te livrarei e me darás glória. Não temas diante desta multidão, porque a guerra não pertence a ti, mas a mim. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Repete-me. Fala, Senhor. Fala, Senhor. É meu Senhor. Fala, Pode a igreja enganar-se em questões de fé? A totalidade dos crentes não pode errar na fé, porque Jesus prometeu aos seus discípulos mandar-lhes o Espírito da verdade e conservá-los na verdade. Tal como os discípulos acreditavam em Jesus de todo o coração, também um cristão pode confiar totalmente na igreja se procurar o caminho da vida. Efetivamente, se o próprio Jesus fez dos seus apóstolos participantes na missão de ensinar, a igreja tem uma função educativa, magistério, e não se pode calar. É certo que alguns membros da igreja se podem enganar e até cometer erros graves, mas a igreja, como um todo, nunca se poderá desviar da verdade de Deus. A igreja transporta, através do tempo, uma verdade viva, que é maior que ela mesma. Caso alguma verdade seja publicamente questionada ou deturpada, a igreja é desafiada a trazer novamente à luz aquilo que se creu por toda a parte, em todos os tempos e por todos os crentes. É verdadeira a Sagrada Escritura? Os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade de Deus, porque são inspirados, ou seja, foram escritos por inspiração do Espírito Santo e tem Deus por autor. A Bíblia não caiu do céu feita, nem Deus a ditou a autômatos, isto é, escritores inconscientes. Antes, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de pessoas na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Concílio Vaticano II, Dei Verbum, número 11. Para que determinados textos fossem reconhecidos como escritura sagrada, tiveram de ser aceitos pela Igreja. Teve de existir, portanto, um consenso nas comunidades. Sim, é o próprio Deus que nos fala por este texto, isto é mesmo, inspirado pelo Espírito Santo. Desde o século IV, estes escritos protocristãos estão fixados no cânone das Sagradas Escrituras, tal como foram realmente inspirados pelo Espírito Santo. Como pode a Sagrada Escritura ser verdade? A Bíblia não transmite precisão histórica nem conhecimento científico naturais. Também os autores eram filhos do seu tempo. Eles partilhavam as concepções culturais do seu ambiente, em cujos erros, por vezes, estavam presos. Não obstante, tudo o que o ser humano precisa saber sobre Deus e sobre o caminho da sua redenção encontra-se com infalível segurança na Sagrada Escritura. Como se lê a Bíblia corretamente? A Sagrada Escritura lê-se corretamente se for lida em atitude orante, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, sob cujo influxo ela surgiu. Ela contém a palavra de Deus, isto é, a decisiva mensagem de Deus para nós. A Bíblia é como uma longa carta de Deus dirigida a cada um de nós. Por isso, temos de acolher as Sagradas Escrituras com grande amor e respeito.
Primeiro devemos realmente ler a carta de Deus, isto é, não isolar pormenores sem atender ao todo. Depois, devemos orientar esse todo para o seu coração e mistério, ou seja, para Jesus Cristo, de quem fala toda a Bíblia, mesmo o Antigo Testamento. Portanto, devemos ler as Sagradas Escrituras na mesma fé viva da Igreja em que elas surgiram. Os livros da Bíblia. Antigo Testamento, 46 livros. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus, 2 Macabeus. livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico. livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Novo Testamento, 27 livros. Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos. Cartas Paulinas. Carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, carta a Tito, carta a Filemon. Carta aos Hebreus. Cartas católicas. Carta de São Tiago, primeira carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, primeira carta de São João, segunda carta de São João, terceira carta de São João, carta de São Judas. Apocalipse de São João. Que significado tem o Antigo Testamento para os cristãos? No Antigo Testamento, Deus mostra-se como o Criador e sustento do mundo, como guia e educador da humanidade. Também os livros do Antigo Testamento são palavras de Deus e Sagrada Escritura. Sem o Antigo Testamento, não é possível compreender Jesus. No Antigo Testamento, começa uma grande história didática sobre a fé, que no Novo Testamento sofre uma decisiva virada e atinge a meta com o fim do mundo e o retorno de Cristo. Aqui, o Antigo Testamento revela-se mais do que um simples prelúdio ao Novo. Os mandamentos e as profecias do povo da Antiga Aliança, com as suas promessas para toda a humanidade, nunca foram revogados. Nos livros da Antiga Aliança, encontra-se um insubstituível tesouro de orações e de sabedoria. Em particular, os salmos pertencem à oração cotidiana da Igreja. Que significado tem o Novo Testamento para os cristãos? No Novo Testamento, consuma-se a revelação de Deus. Os 4 evangelhos, segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, são o coração da Sagrada Escritura e o mais precioso tesouro da Igreja. Neles mostra-se o Filho de Deus como Ele é e como vem ao nosso encontro. Nos Atos dos Apóstolos, conhecemos os primórdios da Igreja e a ação do Espírito Santo.
Nas cartas apostólicas, a vida do ser humano é iluminada, em todas as suas dimensões, pela luz de Cristo. No Apocalipse de São João, antevemos o fim dos tempos. Jesus é tudo o que Deus nos queria dizer. Todo o Antigo Testamento prepara a encarnação do Filho de Deus. Todas as promessas de Deus encontram em Jesus o seu cumprimento. Ser cristão significa unir-se cada vez mais profundamente à vida de Cristo. Para isso, é preciso ler e viver os Evangelhos. Através da sua palavra, Deus diz-nos quem Ele é e o que quer. Ele diz definitivamente e para cada dia. Quando temos o nosso Evangelho nas mãos, devemos considerar que aí habita a palavra que se tornou carne para nós e nos quer atingir para recomeçarmos a sua vida num novo lugar, num novo tempo, num novo ambiente humano. Que papel desempenha a Sagrada Escritura na Igreja? A Igreja busca a sua vida e a sua força na Sagrada Escritura, como quem busca a água num poço. Além da presença de Cristo na Sagrada Eucaristia, a Igreja nada honra com mais veneração que a presença de Deus na Sagrada Escritura. Na Santa Missa, acolhemos o Evangelho em pé, porque é o próprio Deus que nos fala com palavras humanas. Conectados com a Santíssima Trindade. Deus, cuja palavra criou o mundo e cuja vontade o mundo guarda. Vós envolveis o dia na luz graciosa, no sono compassivo a noite escura. Convosco sonha o profundo do nosso coração, quando agora o descanso nos envolve. O sono renova o nosso corpo e o restabelece com novas forças. A vós o louvor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Poder trino que tudo comanda. Protegei os que em vós confiam. Amém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.